Bate bola na areia, tem samba na veia, a amizade transformou barrica em batucada. Bela vila iluminada, Zona Sul, então sambou. E a bandeira que encanta e me arrepia, do bloco uma escola se criou, a doce ilusão do sambista, alma de artista, um sonhador. É isso aí, galera. Estamos na área com a Redonda. Essa homenagem especial para o meu amigo Eugênio Leal, que está aqui com a gente. Mas antes de eu chamar o Eugênio, eu vou dar o oi para o meu querido Footstarters. Dedé Varela, fala, Dedé, beleza? Salve, salve. Pô, depois dessa linda homenagem, quem sou eu para falar alguma coisa? Já joga para ele direto. Eu vou falar nada, só uma boa tarde aí, bem... Eugênio, bem-vindo, cara. Obrigado por você estar aí. Grande jornalista, comentarista, radialista, escritor, compositor. O que você não faz, amigo? O que você não faz? Conta pra gente. Coisa. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você, né? A gente que há tanto tempo se relaciona pela internet, né? Finalmente estou encontrando aqui pessoalmente o Gufo. Prazer conhecer também pessoalmente o Dedé. Um abraço aí para o pessoal que está acompanhando. Cara, eu faço isso aí. E tento ser um bom pai, um bom marido. Legal que você foi buscar essa letra que você falou, acabou de ler aí. Isso que eu pedi para você. O que é essa letra? Conta para a galera aí. Então, eu sou da São Clemente, né? Eu sou do Carnaval e sou torcedor apaixonado da São Clemente, onde eu já fiz um monte de coisa. Ano passado, inclusive, tive a honra de ganhar, nos 60 anos da escola, o título de benemérito. Tenho a medalhinha lá em casa. Que honra, hein? E essa letra é de um samba que eu convoquei todos os compositores, ou daqueles que eu conhecia da São Clemente, que frequentam a São Clemente, que participam normalmente da escola, para a gente fazer um samba coletivo em homenagem aos 60 anos da São Clemente. Então, tem aí participação de vários nomes que fizeram sambas ao longo desses últimos 30 anos, 40 anos da São Clemente, Elinho 107, Ricardo Góes, Alexandre Araújo, são tantos, tem mais de 20 que fizeram samba. Então ficou um samba meio doido, porque assim, cada um botava uma frase. Não deve ter sido fácil isso, né, cara? Foi difícil. Marcelo Adnet participou também. Legal. E a gente fez esse samba em homenagem, fez o clipe, botou na internet, e fica aí uma homenagem da ala de compositores da São Clemente, hoje uma boa parte dela para a escola. Eu não vou falar o nome de todo mundo, que tem muita gente que participou, vou acabar esquecendo. Rodrigo Índio, um monte de gente. Eugênio, a maioria de quem trabalha com futebol, de alguma forma é ligado ao samba, ao carnaval, ou gosta, ou tem prazer, ou participa. Mas você tem uma coisa que eu acho que é diferente de todos nós, da maioria do pessoal, que você tem um vínculo pessoal, você tem um vínculo de estudo também, você é um estudioso do samba e do carnaval. De onde é que veio esse seu link, né, com a escola de samba, com tudo isso? Veio antes do futebol? Como é que foi todo esse processo? Brasileiro, pelo menos da minha geração, né, ele já nasce com futebol na veia, né? Ele já nasce vivendo futebol desde o berço. Então não dá para dizer que do samba vem antes do futebol, porque eu não sou o tal sambista de berço. Sim. Eu fui entrar numa quadra de escola de samba pela primeira vez aos 19 para 20 anos. Mas o meu gosto, o meu interesse pelas escolas de samba começa ali quando eu tinha 7 anos de idade, quando a minha mãe chega em casa com um LP das escolas de samba. Eu não tinha ideia do que é isso, mãe. A minha avó materna gostava muito, ia aos desfiles todos os anos e tal. E minha mãe trouxe o disco, eu comecei a ouvir o disco e tal, o disco do Carnaval de 1980. E fui gostando, fui ficando interessado naquilo, fascinado. Mas vem cá, essas músicas aqui... essas músicas participam de um desfile que vai acontecer em fevereiro e tal. E muito pequeno ainda, o tempo foi passando, no ano seguinte minha mãe comprou de novo o disco, daqui a pouco eu comecei a pedir a ela para comprar o disco. Mãe, compra o disco para mim. E às vezes já chegou um ponto ali, já com meus 12, 13 anos, de ficar ansioso para comprar o disco no dia que ele era lançado. Então ia na loja. Figurinha da Copa. Na pré-venda, já chegou o disco e tal. Assim, na pré-venda do disco. Se tivesse na época, né? Então, na época da Mesbla, ia lá, a Mesbla tinha a parte de discos, a gente ia lá e ficava, já chegou? Não, vai chegar semana que vem e tal. E foi isso, eu ficava madrugada vendo desfile. Isso, meus 13, 14 anos, o pessoal saía para ir brincar carnaval e eu era o louco que ficava em casa sozinho, passando a madrugada inteira vendo desfile na televisão até amanhã do dia seguinte. E você ficava ali fazendo anotações também? Não, ficava vendo. E aí, já com meus 19 anos, a primeira vez eu entrei numa quadra de escola de samba. Eu tinha um certo distanciamento, algum receio.
e fui, quando eu entrei, foi na quadra do Salgueiro, eu parei em frente à bateria, eu fui com uns amigos, o Salgueiro tinha uma... Acho que ainda tem, até hoje. Aquela onda, o pessoal vai para paquerar e tal, tem uma situação aqui, outra ali. Eu fui com os amigos da rua, vamos lá. Quando eu parei embaixo da bateria, falei, não quero saber de mais nada, eu vou ficar aqui embaixo ouvindo a bateria a noite inteira. A bateria de escola de samba é um negócio de outro mundo. Né, e aí eu já sabia os sambas que eles estavam cantando, os sambas antigos e tal, que eu colecionava os LPs desde 80. E fiquei louco ali, eu falei, eu quero participar desse negócio. E comecei a participar e... comecei a desfilar, eu desfilei a primeira vez com um amigo meu, vizinho da rua, que também gostava, e a gente falou assim, é legal desfilar, né? Mas o legal é a bateria, é desfilar na bateria. E a gente comprou tamborim, começou a ensaiar, tentar aprender aos trancos e barrancos, a gente virou ritmista. Já teve um carnaval que eu desfilei em 10 baterias. Pô, esqueci de botar isso na sua apresentação. E como é que você chegou na São Clemente? Ou a São Clemente entrou na sua vida? Quando a gente começou a desfilar em bateria, a gente queria conhecer, ter a capacidade de desfilar numa escola, né? A gente estava ensaiando ainda. E aí esse meu amigo Alexandre, meu grande amigo Alexandre, desde a adolescência, ele tinha um conhecido que conhecia alguém, sabe, um amigo do amigo, o tio dele conhecia alguém, e indicou, vai lá, procura fulano. E a gente foi lá na São Clemente, procurou fulano, o cara recebeu a gente muito bem, a gente foi ficando, desfilou o primeiro ano, desfilou o segundo, desfilou o terceiro, e a gente ficou na escola. O Alexandre toca até hoje lá, isso foi em 95. E eu, em 2000, de tanto frequentar a escola, virei o responsável pelos tamborins da São Clemente. Isso desfilando em outras também, mas mais fundamentado ali, porque ali a gente encontrou um ambiente muito agradável, né? A gente se identificou muito com a escola. E eu fui um dos diretores, portanto, de bateria da São Clemente de 2000 até 2008, quando os compromissos profissionais impediram que eu continuasse participando, porque são muitos ensaios, né? Dedicação, né? É muita responsabilidade ali, tem eventos, tem shows que você participa e tem que fazer, olha só, fazer a lista, a seleção do técnico Tite. Eu tinha 36 ritmistas para levar para a avenida. E aí você vai... Alguém tem que ficar de fora. Tem que cortar um, tem que cortar outro. Quem vai no ensaio, quem não vai. Às vezes tem o cara que vai em todos os ensaios, mas não toca tão bem. Sim. O outro vem de vez em quando, mas é um craque. E aí, você tem que tentar equilibrar essa situação toda. Mas é muito gostoso. E depois passei a compor sambas também. 3 sambas que eu fiz na São Clemente foram para a Avenida. Isso é um orgulho muito grande. Quem sabe consigo mais algum. E depois que meus filhos nasceram, eu diminui muito a intensidade, né, da participação nesse concurso de samba, porque exige muito. Mas sou um apaixonado por carnaval, por escolas de samba, de qualquer lugar que seja, mas especialmente pela minha São Clemente. Ô, Dedé, o Eugênio tem um trampo muito legal, que aí é onde chegam o jornalista e o sambista, que é o podcast Samba Leal, né? Que na verdade, é um resgate histórico. Ali você fala de um monte de coisa, você entrevista pessoas, mas você tem um processo de resgate também a ideia é essa. De sambas antigos, de desfiles antigos, e que é muito legal. Conta rapidamente para a galera do que se trata, de onde é que veio, onde é que o pessoal acha também. Quando eu na Rádio Tupi, só para voltar aqui, o carnaval foi fundamental na minha carreira. Eu entro na Rádio Nacional, através de um programa de carnaval que era apresentado pelo Tárcio Santos, meu padrinho, já está lá em cima. Ele me abriu a possibilidade de trabalhar com carnaval, e quando terminou o carnaval daquele ano, ele falou, você agora não tem mais muita coisa, porque é sazonal, né? Posso te indicar aqui para o departamento de esporte, você quer? Eu falei, claro. Ele me indicou e, a partir dali, eu comecei a trabalhar no departamento de esportes. Anos mais tarde, eu era produtor, eu não falava ao microfone da Rádio Tupi, já trabalhava na Tupi, e aí eu fui convidado para comentar o carnaval da Tupi, pelo Roberto Férez, que era quem organizava. E acho que fui bem. Na quarta-feira de cinzas, eu estava no Maracanã fazendo reportagem em Vasco-São Paulo, pelo torneio Rio-São Paulo. Então, assim, o carnaval me abriu portas na carreira profissional. Legal. E depois, mais adiante, lá na frente, eu tive a oportunidade de implantar todo um projeto de cobertura de carnaval na Tupi, que ficou por 10 anos no ar, e que é um dos orgulhos que eu tenho na minha carreira, que é muito ampla. E aí eu saí da Tupi em 2016 e fiquei sem ter o contato diário com o carnaval. Até que, pouquinho antes do carnaval de 20, eu falei, eu vou fazer um podcast de carnaval para contar histórias. A minha ideia era dupla.
falar um pouco do passado e fazer uma cobertura jornalística, sem ser aquela coisa do factual, mas do que está acontecendo hoje em dia. Mas aí veio a pandemia, não tinha coisas acontecendo no dia a dia, eu tinha que falar só do passado. E a gente encontrou, assim, muito legal esse caminho de contar histórias de grandes personagens, de grandes desfiles, de escolas. E assim, não tem nenhum interesse comercial, nenhum. Aquilo ali é um hobby que me dá muito prazer e que, ao mesmo tempo, me ajuda a resgatar e preservar um pouco da memória de alguma coisa pela qual eu sou apaixonado, que é a cultura das escolas de samba. E é muito legal a gente ver como as pessoas se abrem, né? Sim. Tem prazer em contar as suas experiências. Tudo que elas querem é um espaço para contar essas histórias que foram importantes para elas, para as escolas, para a cultura, né? Da cidade, local, de bairro. Porque se sentem carentes, já que pouca gente abre espaço. Sim. E o samba, principalmente no Rio, tem esse vínculo geográfico que é muito importante, né? De onde que é o cara, onde ele cresceu, onde é que é a escola, o vínculo que tem ali com aquela área, com aquela comunidade. Isso aí é muito importante também, que o futebol talvez não tenha perdido isso, né? Sim. O futebol ficou mais globalizado. O carnaval ainda tem isso, já teve mais. É uma globalização menor, porque ela agora já passou, né? Os limites entre os carnavais do Rio e de São Paulo já estão quase que esquecidos, né? Porque tem muita gente participando dos dois. Sim. De um lado e de outro. Cantores, intérpretes, coreógrafos carnavalescos estão misturados, ora aqui, ora ali, em alguns momentos nas duas capitais ao mesmo tempo. E aí o pessoal faz para Vitória, para Porto Alegre, para Uruguaiana, que tem um carnaval fantástico lá na fronteira com a Argentina, no Rio Grande do Sul. Já fui lá 2 vezes ser jurado. Legal. Muito bom o carnaval de Uruguaiana. No Rio Grande do Sul tem um ditado que é muito conhecido, que se diz "é longe Uruguaiana", que se usa para tudo. Assim. Mas é longe. São 9 horas de ônibus saindo de Porto Alegre. Quilômetros. Mas era muito agradável às vezes que eu fui, porque a gente ia num ônibus com vários amigos, que todos ligados a carnaval. Então a gente fazia brincadeiras, cantava. Então as 9 horas passavam suavemente. Dedé, o que você tem aí para começo de trabalhos com o Eugênio? Tem alguma coisa que você ainda não fez no mundo do carnaval que você pensa em fazer? Porque já escreveu samba, já desfilou, já foi da bateria, já foi jurado, já participou de transmissão. Tem alguma coisa que você ainda não fez no carnaval? Eu nunca desfilei de mestre-sala. Opa aí, anota aí. Alô, São Clemente, próximo mestre. Tive também a alegria, a honra de ter sido convidado para escrever a parte da São Clemente num livro que conta, dentro de uma coleção que contava a história de várias agremiações, um livro chamado As Primas Sapecas do Samba. Esse livro abordava São Clemente, União da Ilha e Caprichosos de Pilares, que eram as escolas são as escolas que trazem nesse espírito irreverente, crítico, brincalhão. Sim. E eu fui responsável por escrever os 10 capítulos da São Clemente, então sou uma espécie de biógrafo da São Clemente também. Pô. Caramba. Só o mestre Sala, a única coisa que falta. Eugênio, eu estava falando para você aqui antes que a Super Rádio Tupi, de alguma forma, eu escuto a sua voz ali. Eu tenho essa identidade porque eu sou um cara que gosta de escutar a rádio, gostava de escutar jogo em rádio, e o AM dava essa possibilidade também de você, né? A abrangência é muito grande. A abrangência é muito maior. Então, você passou, eu pensava que era 20 anos, você disse que foram 19 anos na Tupi, né? Uhum. Conta pra gente como é que foi lá dentro o seu processo de crescimento, como é que você entrou, porque você foi repórter lá também, você foi comentarista, então você teve na beira do campo, você teve fazendo setor, você teve comentando em estádio, você passou por tudo, né, cara? Aí como ele falou, mas o que eu não fiz? Você não fez? Eu fiz tudo. O que você trouxe dessa experiência aí, uma vida na Rádio Então, Tupi? assim, eu comecei na Rádio Nacional, depois passei para uma rádio muito pequena, a Rádio AM 1440, mas que foi muito importante para mim, porque ela me deu assim, não tem nada, faz tudo. Então eu entrei como repórter, mas eu apresentava o programa. Eu era motorista, porque a gente ia fazer transmissão, não tinha carro da rádio, então levava o pessoal, vamos embora no meu carro. Eu era, em alguns momentos, apresentador, e chegou uma época em que eles falaram assim, a rádio não tinha muita programação, então podemos fazer todas as transmissões. Então a rádio começou a fazer futsal, vôlei, basquete, tudo que tinha dentro da cidade do Rio de Janeiro de esporte, a gente fazia. E aí foi assim, num jogo de vôlei, no ginásio da Hebraica, o narrador não tinha comentarista e eu estava como repórter. Em algum momento eu fiz alguma observação tática do jogo, de alguém que fez uma inversão de posição. Bem, você vai comentar agora também. E aí você vai ser comentarista de vôlei. Nossa, entendo pouquíssimo de vôlei.
Mas é isso, você tem que se virar, tem que montar equipamento, você é operador, você faz tudo. E quando eu cheguei na Tupi, tinha tudo lá. Eu cheguei na Tupi em 97 para ser produtor. Havia alguma dificuldade lá com alguns programas da casa, de organização, e eu, graças a Deus, consegui ajustar isso. Só que, ao mesmo tempo que ajustei, as pessoas falaram assim, pô, não está dando problema, deixa ele ali. Sim, está dando certo, deixa ele ali. Deixa ele. E, na verdade, a gente queria ir para o microfone. Né? E aí o microfone se abre justamente no Carnaval, que é o Carnaval de 99. A partir dali eu passo a ser repórter, passo a fazer cobertura dos clubes, nas folgas, até que no final de 99 eu sou efetivado como setorista do Fluminense. Eu passei 5 anos cobrindo o Fluminense diariamente. Sim. E aí, ao final disso, eu saio da cobertura do Fluminense e passo a ser uma espécie de produtor geral da equipe. O Penido, que era meu chefe, foi meu chefe por 15 anos, Luiz Penido, ele me pediu, Eugênio, a gente precisa dar uma repaginada aqui na nossa programação. E me pediu para montar um projeto editorial do que a gente poderia fazer. Eu fiz esse projeto e eu tenho muito orgulho também disso, porque a partir desse momento a Tupi conseguiu começar um processo para virar o jogo da audiência no Rádio Esportivo Carioca, que se consolidou alguns anos mais tarde. Isso foi em 2002. A partir de 2006, a gente começou a ganhar a gente perdia sempre para a Rádio Globo. Sim. Né? A gente começou a ganhar um programa da noite, o Giro Esportivo. Daqui a pouco a gente começou a ganhar um sábado à tarde. E quando a gente viu, a gente estava ganhando todos os horários, e depois teve uma transformação do AM para o FM, que a gente conseguiu ser mais ágil do que eles nisso, e a gente passou a ser líder absoluto na cobertura de futebol. E nisso, eu de repórter / produtor, eu comecei a vislumbrar a possibilidade de ser comentarista. E nesse meio, né, a gente sempre quebra um galho apresentando uma coisa ou outra. E me deram um programa sábado à noite com o falecido Jorge Nunes, grande Jorginho, muita saudade dele, que era para ser um programa assim, vamos falar de futebol, mas vamos falar de tudo um pouco, não precisa ser só futebol. Sim. Era o show de bola. E aí comecei a falar muito de carnaval, também aproveitei a chance, não é só futebol, vamos falar de carnaval. E isso me aproximou muito da direção da rádio, e aí ali na frente, quando houve uma transformação, eu já começava a engatinhar como comentarista, eu falei, eu não quero mais ser repórter, eu quero ser só comentarista. E na mudança de chefia, quando o Penido saiu da rádio, eles me efetivaram só como comentarista, no momento em que veio o convite também da Fox. A Fox estava começando, tinha acabado de entrar no ar, e eu fui para lá para ser comentarista. E aos poucos a gente foi fazendo a transição, eu fui ficando mais tempo na Fox do que na Tupi, Sim. até que eu fiquei só na Fox. Que teve aquele momento ali de meio de crise da Tupi também, então, né? Que foi um monte isso, de gente né? embora. O que aconteceu? Foi 2015 isso aí? Foi 2016, de fato. Começa a crise em 2015, ela vai se agravando ao longo do ano. 2016 é muito difícil, até que chega o momento em que eles decidem fazer cortes grandes na equipe. Sim. E a justificativa deles é... Porque, em vários momentos, desde que eu entrei para a Fox, eu fui deixando de fazer coisas na Tupi. E eu levava essa situação à minha chefia. Mas ela, não, tudo bem, Eugênio, a gente aceita. A gente aceita. Vai diminuir o salário? Não, não vou diminuir o salário. Só que chegou um momento em que a rádio não aguentava mais, não só a minha situação, como a de muita gente. E o que eles falaram? A gente precisa de pessoas que estejam 100% à nossa disposição. Você não está mais 100% à nossa disposição, você está 20% à nossa disposição. Então, dentro do ambiente de corte de custos, eu entendi perfeitamente a escolha deles. E, para mim, pessoalmente, foi, de certa forma, não no aspecto econômico, né, porque eu perdi dinheiro, mas no aspecto de qualidade de vida foi melhor, porque estava uma loucura. Sim. Conjugar os dois empregos. Estava muito difícil. Ô, Dedé, você é um cara que escuta a rádio, mais ou menos? Cara, eu escutava mais, época que eu estudava mais longe de casa, né? Meu pai me levava de manhã e ia escutando rádio. Mas atualmente, né, você põe a sua música lá, seu Spotify, você conecta, então a rádio mesmo é difícil de ouvir. Mas você concorda que talvez a sua geração ela está bem distante do consumo de rádio diário, com certeza, né? Com certeza. Cara, nem no carro mais os caras botam rádio. Não, até porque quando a gente entra na faculdade agora, os professores já falam assim, o rádio já está complicado e tal. Aí agora com o boom de podcast, essas coisas, de rádio por streaming, aí melhorou muito. Mas quando eu entrei na faculdade não tinha isso, né? Então os professores falavam muito disso, o rádio está acabando, então nem foca muito em rádio, vai para outra área e tal. Então já tá acabando, já tem essa falta de estímulo, né? Alguns professores ainda brigavam, falavam, não, a rádio não vai acabar, é o único meio que
vai ser eterno. Mas Sim. aí tinha outros que falavam, não, a rádio tá muito embaixo, então foca em outra coisa. Eu tive um diretor lá na Tupi, o diretor artístico, o Ricardo Raimundo, cara com uma cabeça fantástica, e isso já lá atrás, ele falava, gente, a gente precisa entender que a gente faz rádio, que a maneira que a gente tem hoje para distribuir o que a gente faz são as ondas do rádio. Mas a gente produz, acima de tudo, conteúdo em áudio. E esse conteúdo em áudio ele pode ser veiculado de diversas maneiras para o futuro, né? Que é o que a gente tem hoje do podcast em áudio. A gente está aqui fazendo um podcast em vídeo, mas a origem do podcast é em áudio. E o conteúdo em áudio, que é o podcast que eu faço do Samba Leal, ele tem algumas características inigualáveis. Uma delas para mim, a mais legal de todas. Você não dá a imagem pronta. Sim. E isso é o grande barato, eu acho que é o grande romantismo do rádio, porque a pessoa vai construir a imagem na mente dela. Até do próprio comunicador, que talvez a pessoa não conheça. Hoje é meio impossível, né, com a internet. Hoje em dia todas as rádios têm vídeo. Tem vídeo, tem YouTube foto e tal. Você bota lá o nome do cara, você acha a foto. Mas antigamente não, pô. Você ficava imaginando como é que era a pessoa. Né, eu ainda peguei um pouco disso. E Eugênio, eu não sei se você está por dentro da lei de esporte, essa que querem aprovar os artigos 159 e 160. Isso já tem algum tempo, né? Eles a cobrança de direitos. Eles né? querem cobrar a transmissão dos mandantes, que os mandantes possam cobrar das rádios a transmissão, né? Como um direito de transmissão, que hoje em dia no Brasil, rádios têm direito de transmitir gratuitamente, só tem que cobrir os seus gastos ali de transmissão, mas não tem que pagar para os clubes, né? As grandes rádios que ainda estão de pé no Brasil, a Gaúcha, a Guaíba, a Itatiaia, a própria Tupi. A jornada esportiva é o centro financeiro dessas rádios, é o que sustenta realmente a rádio, né? A Oeste Capital, lá em Chapecó, que também é muito forte por causa da Chapecoense, das transmissões esportivas, e que domina todo aquele setor do Oeste Catarinense ali por causa disso, né? Então, será que esse processo... Eu acho pouco provável que aconteça, tá? Mas essa é a minha opinião. Posso estar errado que esses dois artigos passem, sejam aprovados e aí tenham que cobrar. Eu acho que isso não vai acontecer, porque o lobby é forte e tudo mais. Mas digamos que eu esteja errado e que sim, seja aprovado, né? A gente já está vendo um gap geracional aí de consumo do meio rádio e de que a rádio, se depender só de audiência, ela vai para o caixão. Financeiramente, você vai cortar ali a fonte de renda maior da rádio, seria realmente a pá de cal na rádio, essa cobrança? Seria muito difícil. Muito difícil, porque as rádios já cortaram tudo que podiam cortar. Antes de eu entrar na rádio, né, se a gente pegar lá anos 70, 80, quando não existia TV a cabo ainda no Brasil, quando eram raríssimas as transmissões em TV aberta, as equipes de rádio viajavam para todos os jogos. Sim, pô. Eu todos os jogos. Isso, viajar para ir fazer equipes completas, mas assim, equipes completas mesmo. Narrador, comentarista, repórter, operador de áudio, e os caras passavam a vida nos aeroportos, nas estradas, viajando para todos os lados. A minha fase já foi diferente. Na minha fase, os repórteres viajavam, narrador e comentarista ficavam fazendo off-tube pela televisão. Mas o repórter viajava. Hoje em dia, nem repórter viaja mais. Porque, além de tudo, além de ser caro, da rádio não ter mais condição de bancar isso, a possibilidade de se gerar um conteúdo específico praticamente inexiste hoje. O modelo que se adotou aí, né, de entrevista, de acesso aos profissionais, impede, porque um dos motivos de eu me interessar em sair de repórter e virar comentarista é porque eu vivi uma fase de repórter em que eu tinha contato com todo mundo. Então, assim, terminava o treino, todos os jogadores passavam ali onde a gente estava e a gente tinha acesso a eles. Falou, vamos gravar uma entrevista? Se o cara falasse, ok, a gente gravava uma entrevista. Se ele falasse, hoje não dá, a gente entendia. Mas eu podia fazer quantas entrevistas eu conseguisse com os jogadores ali. O técnico falava todo dia. Sim. Todo dia tinha entrevista do técnico. E em off também, você tinha acesso mais. Constante. Viajava com o time. A gente tinha amizade com o roupeiro, com o massagista, com comissão técnica, com os jogadores. Você tinha às vezes a gente ficava no mesmo hotel e vem aqui no quarto do fulano, que a gente está aqui batendo um papo, vamos aqui trocar uma ideia e tal. Havia uma proximidade muito maior. Hoje em dia isso é impossível. Né? Você não pode chegar perto do cara, aquele distanciamento. Então, para gerar uma matéria é complicado.
A questão de assessoria de imprensa também, então você não fala direto com o cara, tem que negociar. Uma dificuldade enorme, né? Que é a história de valorizar o dela. Sim. E daqui a pouco quer começar a interferir na sua pauta. O que é que você tem que perguntar? Peraí, você não paga meu salário. Eu que sei o que eu tenho que perguntar, mas às vezes é isso, né? Não, mas ele veio aqui para falar do assunto A, mas eu quero perguntar do assunto C. Então não traz ele aqui, pô. Mas acontece. Então, realmente, isso é não só para o repórter de rádio, para o repórter de qualquer veículo. Hoje é muito difícil você conseguir uma exclusiva. Na época, existia. Tanto que se você parar para conversar com jogadores da antiga, você traz o Zico aqui, ele vai te tratar de uma maneira completamente diferente do que é hoje em dia, porque a cultura mudou. Então, é muito complicado. Para o rádio, seria pá de cal cobrar. As rádios pagam direito em Copa do Mundo. Sim. Mas é uma situação específica que acontece a cada 4 anos. Que é por causa da FIFA, né? É a FIFA que cobra. Acontece a cada 4 anos e que também é uma oportunidade especial de arrecadação. Claro. As rádios vendem pacotes mais caros para a Copa do Mundo e tal. E tem rádios que fazem pools também para comprar juntas os direitos, né? Sim. E aí facilita também para... Mas assim, você cobrar para todos os campeonatos é decretar o fim. Por outro lado, não sei como é que vai se fazer, porque, por exemplo... Virou até um caminho, a internet, de novo, o YouTube, para muita gente começar a mostrar seu trabalho. Tem zilhões de transmissões pela internet hoje. Tem as rádio webs também, que é um cara, às vezes sozinho. Que o cara está lá mostrando a imagem dele, ele está narrando. Aliás, as grandes rádios já fazem isso também. Sim. Né? Está fazendo a transmissão pelo rádio, mas está transmitindo para o YouTube com a carinha lá do narrador. Desceu pela ponta direita, fez o gol. Eu, sinceramente, não vejo graça alguma em ficar olhando o narrador narrando. Mas não sei, deve ter gente que se interessa porque se os caras estão colocando no ar é porque está dando retorno para eles. Eu não sei se isso seria proibido também. Claro. Aí seria, além das rádios tradicionais que fazem isso, para essas web rádios, para esse pessoal que está começando, botando o trabalho ali, botando a cara para o público, seria ainda mais difícil. Né? Espero que não aconteça dessa forma, mas... O mundo está cada vez mais complicado. Se não for acontecer agora, uma hora no futuro próximo deve acontecer, porque todo esse processo de eu não vou dizer elitização, porque não é só elitização, é uma questão realmente financeira de consumo e de colocar o futebol como um produto que tem que render um dividendo X, então a partir daí tudo é cobrável, né? Sim. Então vamos tratar ele como tudo, afastar dele de um produto popular, acessível, gratuito e democrático para algo onde todo mundo tem que botar ali um cascalho e enfim, as rádios uma hora vão ter que desembolsar, uma hora o cliente que vai ter que ouvir vai, sei lá, comprar uma assinatura tipo Premiere para a rádio e essas coisas vão acontecer assim, né? E tem um negócio de consumo de rádio, Eugênio, que eu acho que também, talvez as pessoas não botem isso na balança. Quando eu estava na Rádio Gaúcha alguns anos atrás, fazendo um programa que a gente fazia nos domingos ao meio-dia, o Sala de Domingo, recebemos lá um recado de um torcedor gremista, né, no WhatsApp, que tem participação da galera pelo WhatsApp, e o cara falou, olha, vocês estão há meia hora falando do Inter, vocês não vão falar do Grêmio? Né, e a gente tinha falado do Grêmio na primeira etapa do programa, que lá os caras ficam medindo, né, quantos minutos você fala de Grêmio, quantos você fala de Inter. Torcedor. E eles cobram, você não pode falar 30 segundos mais ou menos. E aí, quando o cara respondeu, eu respondi para ele, a gente já falou de Grêmio no começo do programa. Aí ele respondeu, obrigado, eu vou ouvir no site. Aí que eu me dei conta, assim, o cara não quer ouvir o programa na hora que a gente está impondo o programa para ele. Ele quer ouvir sobre o time dele na hora que ele quer ouvir do time dele. Uhum. É o on demand, cada vez mais forte. Cada vez mais on demand. Então ele quer ouvir o Eugênio Leal falar do Grêmio, mas ele quer ouvir o Eugênio Leal falar do Grêmio na hora que ele quer ouvir o Eugênio Leal falar do Grêmio. Não na hora que o Eugênio Leal vai falar para ele o que a Rádio Tupi ou que... E isso muda muito as estratégias de comunicação, né? Porque as empresas em geral sempre ancoraram, né, esses principais programas a estratégias de puxar a audiência para determinado momento do dia. Até patrocínio também está ligado a isso. Patrocínio, né? naquele horário, o patrocínio tem interesse em fazer à noite, não tem interesse em fazer à tarde, agora a pessoa que determina isso. E aí o patrocinador vai ter que entender isso, né? Que vai consumir no horário que for possível e que interessar aquela pessoa. O rádio, ou conteúdo em áudio, que pode ser veiculado de diversas formas, tem outra grande vantagem. Acho que é a principal vantagem. Você pode consumir sem precisar estar parado em frente a ele. Então, você está fazendo qualquer coisa.
você está dirigindo, você está tomando banho, você está passeando com o cachorro, você está lavando a louça e você está ouvindo rádio. É claro que você pode ouvir outras coisas, mas que muitas vezes você vai ter que parar e dar uma olhada. Quem é que está falando? Como é que é isso e tal? É diferente. O rádio te entrega isso. Essa possibilidade de você estar fazendo outras coisas, não estar preso a ele. Você não precisa estar parado olhando. Claro. Como é que é e tal. Você pode estar mais livre. Essa é uma vantagem que o conteúdo em áudio tem e que eu acho que os podcasts têm explorado bastante. Houve um boom muito grande dos podcasts, especialmente na pandemia, né? Sim. Especialmente na pandemia. Mas é isso, a pessoa cada vez mais vai escolher a hora que ela pode consumir qualquer coisa, né? Sim, e que ela quer, né? Televisão, você tem hoje, né? Novela, que antigamente a pessoa parava naquele horário para ver a novela tal, das 8, que agora não é mais às 8. Sim. Hoje em dia não, perdi a novela, eu vejo depois. Vou lá no streaming e vejo. O Vitor Sérgio Rodrigues esteve aqui no papo gravado com a gente, ele falou isso, a minha filha de 9 anos não sabe o que é televisão. Ela acha que a televisão é aquele aparelho ali para eu passar Netflix, para eu passar... É isso. Mas ela não sabe a chamado canal linear, né? Tem essa dificuldade. Dedé, temos perguntas da galera aí para o Eugênio? A pergunta da galera é mais da galera clubista, perguntando se o time tem chance de ganhar algum campeonato. Vai lá, manda ver. O Pedro Galoto perguntou lá no meu Instagram se o São Paulo tem chance de ganhar a Copa do Brasil. Chance tem. Chance tem. O São Paulo, eu gosto do trabalho do Rogério, mas eu acho que ele ainda é um time muito desequilibrado entre defesa e ataque. Sim. Ele precisa encontrar um meio termo ali, porque ele faz muitos gols, sofre muitos gols, e ele não tem exatamente um controle defensivo, mas é um time que produz ofensivamente. E tem demonstrado uma capacidade de buscar resultados que parecem difíceis. Isso é importante, né? Esse um foco mental de reagir, né? Um foco mental para reagir que o São Paulo... Ele não se abate, né? Isso. Ele não, tomou um gol, perdi o jogo, não, vou buscar. Isso é importante, especialmente em mata-mata. É possível que, não é favorito, mas é possível que ele ganhe, sim. E tem sempre a questão do Caleri, né? Se tocar no cara, tem chance de ganhar o jogo, né? Ele arrumar uma cabeçada. Aí tem outra pergunta aqui, se além de futebol, qual outro esporte você gosta de acompanhar? Né? Você falou muito de futebol, carnaval e algum outro esporte além do futebol? Cara, eu gosto de praticamente todos os esportes. As pessoas às vezes cobram. Mas você não fala disso, não fala daquilo. Acontece que... Vocês são provas disso. Cara, o futebol é tão amplo. Sim. Tem tanta coisa acontecendo. Em tantos campeonatos que a gente tem obrigação de saber, de ver... para o nosso dia a dia de trabalho, cara, que se eu for me dedicar a ver outros esportes que eu gosto, eu não vivo. Porque o esporte já me consome... Já absorve demais. 110% do que eu poderia. Aí você, vou ver um basquete. Eu adoro basquete. Adoro. O meu maior ídolo, enquanto atleta, é Michael Jordan. Legal. Michael Jordan é um deus para mim. Assim, um cara completo. Eu via muito NBA. Hoje em dia eu vejo menos. Até porque tem família, tem filho. Na hora que você parou de ver futebol, agora você vai botar aqui. Eu gosto, não vou dizer que conheço muito, mas eu cada vez gosto mais de futebol americano. Pô, eu curto pra caramba. Cada vez gosto mais, cada vez eu paro mais tempo para ver. Eu não via nunca, comecei a ver 2 minutos, comecei a ver 5, agora eu já fico 1 hora vendo lá, entendendo. A gente vai entendendo mais, vai vendo as estratégias por trás daquilo ali, é muito legal. Mas assim, adoro esportes olímpicos, eu adoro natação, adoro atletismo. Cara, se me der tempo, assim, você está livre hoje, quase nunca acontece, né? Pode ficar aqui vendo um dia inteiro de atletismo, eu vejo um dia inteiro de atletismo, adoro. Então assim, a gente gosta de tudo, só que não dá para consumir. Agora meu filho, né? Meu filho me trouxe novos esportes. Eu tenho um filho de 17 e outro de 10 anos. O de 17, ele está surfando e andando de skate. Então, eu passei a ver os campeonatos de surf com ele, passei a entender um pouco mais do skate. Isso é bom, porque são esportes que estão aí, né, cara? Estão aí, a gente não conhecia nada. E eu entrei no mundo do surf e hoje em dia eu sou capaz de parar e ficar fazendo comentário. Foi assim, foi assado.
Porque ele vai explicando, né? O skate não me arrisco muito, não, porque as manobras são diversas e são com nomes bem complicados para você entender tudo, né? E ele fala, não, foi um flip, double rotate. Eu não consigo identificar, cara. Eu vejo ali, eu não entendo. Eu só vejo os caras descendo a onda ali. Eu acho legal também assistir o skate, né? Mas eu não entendo nada. Eu tava vendo a competição feminina. Aí a Raíssa Leal foi do corrimão, desceu, pulou. Eu falei, legal a manobra. E o comentarista, nossa, foi uma manobraça, não sei o quê. Eu falei, porra, tá bom. Aí tirou nota 7. Aí outra fez uma manobra que pra mim foi absurda. Tirou nota 5. Eu falei, mano... Igual, a mesma coisa. Eu falei, beleza, eu não entendo nada. Eu acho legal assistir, mas eu não entendo nada. Mas é aquela história de você se dedicar, tentar entender, para poder pegar as coisas pequenas, né, as nuances de cada esporte. Porque esses são nota, né? Às vezes também no surf, esse cara... Só ganhou essa nota na onda? Por quê, filho? Olha, meu filho, por que o cara deu todas as manobras possíveis? Não, aí tem as explicações técnicas que a gente, com o tempo, né, a gente vai, e ouvindo as pessoas que conhecem, vai tentando se aprofundar um pouquinho mais. Mas hoje em dia eu paro para ver. O surf tem uma dificuldade que ele é muito dependente da natureza, né? Então, assim... Se o mar não quiser, não rola, né? Eles têm a janela lá, o campeonato é do dia 10 ao dia 21. Aí você vai lá, não, hoje vai ter. Não tem. Na Olimpíada foi assim, né? Nas Olimpíadas mas é sempre assim. Eles fazem janela de 2 semanas para fazer o campeonato em 3 dias, quando tiver uma boa condição. E às vezes começa a bateria e não vem onda. E o cara fica ali 5, 10, 15 minutos, nada acontece. E você, isso para consumir é mais difícil, né? Sim. Você ainda mais hoje em dia, né? Você vende os melhores momentos, o cara só pegando a onda. Sim. Só pegando a onda é fácil. Sim. Você, lindo, maravilhoso. Mas o cara ficou meia hora para pegar uma onda. E isso, em termos comerciais, né, para você vender, é um pouco mais complicado, né, para o grande público. Cara, na época da Fox, né, eu vou ser bem sincero, assim, eu assisti a Fox por você e pelo PVC. Porque o perfil do canal na época, naquele momento que era só Fox... Era realmente uma coisa mais de buscar polêmica, de buscar um embate de ideias, às vezes até um embate exagerado de ideias a propósito para dar aquele calor. Era o estilo de comunicação que não é muito o que me agrada, mas eu respeito como produto, né? Mas você sempre, mesmo assim, você sempre foi um cara de opiniões equilibradas, um cara que buscou trazer conteúdo para a audiência. Nas transmissões de jogo, você falava do jogo. Você comentava, porque você é um comentarista de jogo, né? Você não é um comentarista factual, o cara passou para a direita, e aí, Eugênio, não, ele passou para a direita mesmo e tal. Não, você traz informação do jogo, você lê o jogo, você traz conhecimento tático, essas coisas, e era um pouco um perfil, digamos, não tão encaixável nesse perfil que tinha o canal naquele momento. Como é que você fazia esse equilíbrio entre ser esse cara que quer passar essa informação, esse conteúdo, e ao mesmo tempo, não, eu estou aqui, eu tenho que jogar um pouco esse jogo, porque é a regra do jogo também, eu estou aqui nessa situação. Cara, a gente está sempre em transformação, né? Como você falou, e a gente já falou aqui, eu trabalhei 19 anos na Rádio Tupi. O rádio, e você estava usando o exemplo do Rio Grande do Sul, né? Tem que falar 1 hora de Grêmio e 1 hora de Inter, né? Na minha cultura da rádio, era Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Né? Tinha que falar desses. Sim. E o mundo gira em torno desses, e tudo que não está aqui nesses não interessa. Não queremos saber. Sim. E aí, 19 anos nisso, um pouco antes, né? Um pouco menos do que isso, quando eu entrei na Fox, você vai para uma empresa em que eu tenho que estar falando todo dia do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Atlético Mineiro, do Inter, do Grêmio, e assim, é uma primeira diferença. E aí tem que falar do campeonato inglês, do campeonato italiano, do campeonato argentino, da Copa Libertadores. Então você já sai de um conteúdo bem restrito, que era muito aprofundado, para abrir um leque grande. Essa já é uma primeira transformação para mim enquanto profissional. Porque a gente estava focado aqui numa linguagem popular, a Rádio Tupi é uma rádio popular, acima de tudo, em que eu, desde o início, estava tentando sempre trabalhar para trazer informação. E eu acho que eu consegui fazer um pouco disso. Isso eu me lembro quando eu era ainda produtor na Copa de 98. Eu não fui à Copa, eu trabalhei internamente aqui, mas na época você não tinha muita coisa digital. Eu fiz um livrão, devia ter umas 400 páginas, encadernei e fiz um para cada profissional que viajou para a Copa do Mundo. Caramba!
com informações de todas as seleções, curiosidades, dados estatísticos, que era muito difícil conseguir na época. Eu ia buscar revista importada, tinha algumas livrarias, bancas no Rio de Janeiro que você conseguia alguma revista, e eu levantava dados e tal, e produzia aquilo, porque eu queria que o cara, quando saísse o gol de determinado jogador, pudesse dar um detalhezinho a mais daquele jogador. Olha, esse jogador fez isso de diferente. Não necessariamente no aspecto tático, porque no rádio é muito difícil trabalhar isso. Sim. Mas informação mesmo, que agregasse. Porque me irritava muito no rádio aquela coisa assim, vai entrar aqui o jogador tal. Ah, esse é aquele que um dia jogou... Não tem que perguntar esse é aquele, assim. Tem que saber quem é esse cara. Ah, esse cara que entrou é aquele tal, estava no lugar tal, no time tal, já jogou não sei aonde. Eu acho que o básico que tem é a pessoa chegar e estar sabendo de tudo que está acontecendo no jogo. Eu acho que isso tem um pouco da influência do que eu já via em TV. Sempre fui muito fã do PVC. E foi assim incrível poder trabalhar com ele e dizer hoje que ele é meu amigo. Sim. Tenho uma alegria incrível de poder, às vezes, receber mensagem do PVC do nada, ou porque viu alguma coisa, ou porque está chamando para tomar um chopp, sabe? E poder mandar mensagem para ele e ter essa relação boa, porque ele é um cara que eu olhava na TV e falava, pô, isso é legal. Isso é legal, exato. Uma referência para a maioria, né, cara? Isso é legal. E aí, acabei indo trabalhar com ele. E quando eu vou para a TV, realmente tem isso. Eu chego para fazer o rádio. Eu já tinha trabalhado em TV local no Rio, trabalhei na Band do Rio, na Record do Rio, mas nesse nível nacional, a primeira vez foi na Fox, em 2012. E a gente foi contratado para fazer o Fox Sports Rádio, a primeira versão, que ainda era feita do Rio de Janeiro, com a apresentação do Alexandre Araújo, e a mesa era formada por mim, pelo Ricardinho Martins, que está lá na HBO, na TNT, agora HBO, né? TNT. Sim, TNT, isso. E sempre a quarta pessoa da mesa variava. Era mais alguém do casting lá do Fox Sports. Muitas vezes era o PJ, saudoso Paulo Júlio Clemã, Paulo Lima, e rodava ali, né? Às vezes era um convidado de fora. E a gente fazia ali. E desde o início, assim, a Fox tinha essa maneira de ser que não era exclusiva do Brasil. É um padrão internacional do Fox Sports que vinha de toda a América Latina, pelo menos. Sim, na Argentina é 10 vezes mais. Nossa cabeça era o México, né? Tinha lá o Morales, que era o presidente, que de vez em quando ele vinha, não, eu quero que seja assim, eu quero que tenha uma brincadeira, que eu tenha uma... Então, assim, havia apenas uma reprodução de um modelo e que eu acho que mudou muito, impactou muito na TV esportiva brasileira. E eu tive que me adaptar. Foi um processo, assim, um choque muito grande, porque também a maneira de debater futebol na mídia carioca é bem diferente. Os debates são muito menos acalorados e levando muito menos para a polêmica. Sim. A mídia carioca não tinha essa vertente. E eu sou jogado num programa que tinha que ter essa polêmica. E, assim, num primeiro momento, aquela versão do Fox Sports Rádio não vingou. E aí se criou a versão seguinte, que foi a que decolou, que foi em São Paulo, com o Benja e com toda a equipe que ficou famosa. Que tinha bastante polêmica nessa aí. Sim, e aí eu permaneço e eu passo a fazer, quando começa o rádio em São Paulo, eu passo a fazer o cara do link no Rio. Eu participo do Rio, porque abre o estúdio lá em São Paulo, aqui em São Paulo, né? O pessoal todo no estúdio junto e eu sozinho no Rio, no estúdio do Rio, para falar mais, dar um sotaque carioca, falar dos times do Rio e tal. E já no início entro numa treta gigantesca com o Sormani. Porque na época o Hernani Brocador estava fazendo sucesso. E o Benja levantou... Brocador, gente fina pra caramba. Um cara muito legal. O Benja levantou lá a polêmica, o Benja, a direção do programa, sobre a possibilidade dele jogar na seleção brasileira. Aí fala, não, mas o Brocador, ele é um caneleiro. Como é que o caneleiro vai jogar na seleção? E aí, caramba, eu cutuquei onça com vara curta sem saber. Eu falei, mas é uma das maiores seleções cantada e decantada em verso e prosa do futebol brasileiro. Tinha um centroavante que era um caneleiro. A seleção de 82... Errado não estava, né? Bom, num time que tinha Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, Dinamite Éder, no Leandro, banco, Júnior. O centroavante era o Serginho. Não, é brincadeira. Assim. Só que eu não sabia que ele é como um deus para o Sormani.
E aí o mundo desabou, cara. O Sormani ficou feia, a discussão foi gravíssima. Foi depois, na época ele ainda tinha Twitter, foi pro Twitter. Hoje o Sormani é meu amigo, eu entendo ele, admiro a capacidade que ele tem de se comunicar. Mas na época foi uma treta assim, inicial que deu. Que gerou muita polêmica. Eu, caramba, o que está acontecendo? O que é isso? Porque eu não estava acostumado com isso. Mas, alguns meses depois... E aí o programa decolou. O programa virou um grande sucesso. Ele forçou mexidas na programação das concorrentes. Ele foi um furacão ali. E no meio desse sucesso, aí o Edu Zebini me chamou, que era o nosso vice-presidente sênior, né, o cara que comandava a Fox, e falou: a gente vai começar um outro programa e eu gostaria de você nesse outro programa, que era o Expediente Futebol. Certo. Inicialmente, o Expediente tinha fixos o João, o Calheiros e eu. Sim. E a gente começou a fazer, e aí ficou difícil conciliar os dois, fazer um programa. Eram programas extensos, ambos, e eu diminui muito minha participação no rádio. E o Expediente, depois veio o PVC, depois veio o Quesada, ele ganhou uma característica bem diferente da do rádio, e eu me senti mais à vontade. Claro. É claro que, esporadicamente, eu ainda participava do rádio, ainda entrava em treta com o Sormani, mas eu acho que eu consegui me encaixar melhor, me entender melhor com a linguagem, com a maneira de entender, que estava ali com o PVC toda tarde, muitas tardes. Depois veio o Edmundo, começou a participar muito também. Teve treta com o Edmundo também, não teve? Minha, não. Que eu me lembre assim, não. Mas pode ter uma discordância ou outra aqui e ali. Eu discordava muito sempre do Paulo Lima, visões antagônicas. E o Paulo sempre subia muito o tom, meu amigo querido. E aí foi, assim, aí eu sempre tentei levar isso, tentar trazer informação. Fiz muito jogo, a Fox tinha Sul-Americana e Libertadores, e tinha a obrigação, por contrato, de fazer todos os jogos, mesmo que não fosse ao vivo. Então, eu fiz muita coisa ali, e eu fui vendo assim... eu gosto muito de participar. Eu não sou comentarista que fica quieto durante a transmissão do jogo. Sim. Mas, assim, eu vou girando o meu tipo de participação. Então, ora eu vou dar uma curiosidade do clube, daqui a pouco eu faço uma observação tática do jogo, daqui a pouco eu vou trazer uma estatística, daqui a pouco eu vou voltar, vou falar do outro clube, vou falar uma coisinha da história, para ir mesclando, para tentar enriquecer, porque você tem um público que está interessado numa coisa, outro que está interessado em outra, e essa coisa de trazer as curiosidades, trazer um pouco da história, me rende até hoje muita repercussão, as pessoas gostam, porque, em geral, se fala muito pouco sobre isso. Sim. Então, assim, o time tal tem esse nome, por que tem esse nome? E eu acho que o nome do clube fala muito sobre a personalidade do clube. Né? Claro, entender sim, o futebol, o jeito de ser de cada clube, a partir de um pouquinho da história dele. Como é que se construiu essa história? A partir de onde surgiu esse clube? Por que ele é assim? Por que essa torcida tem esse jeito de ser e a outra não tem? Eu gosto de tentar dar informações que possam ajudar as pessoas a entender um pouco mais do que só o jogo. Mas, é claro, a prioridade é entender o jogo. Cultura, né? Cultura que envolve ali tudo. Temos mais pergunta da galera, Dedé Varela? Tem pergunta da galera, que é minha mesmo. Se fora de transmissão você assiste muito jogo e acompanha, né? Justamente por isso, essa característica que você tem de trazer informações históricas, dados dos clubes nas transmissões. Você acompanha muito futebol fora da transmissão ou você vai mais da pesquisa mesmo? Cara, Dedé, até por obrigação, cara. Porque eu faço um programa hoje, né, que é um misto de jornal com debate, que é o Sport Center. A gente está no ar todo dia, de 11 a 1 da tarde, eu e o Mário Marra como comentaristas, a Mariana Spinelli e o Bruno Vicari apresentando. E é assim, cara, tem jogo todo dia. Tem jogo todo dia, e a gente tem que falar de todos os jogos. Então é uma loucura, porque a gente, por exemplo, a quarta-feira de Libertadores, às vezes tem 4, 5 jogos, e aí às vezes tem um jogo de Série B junto. No dia seguinte, o editor ele vai dizer, a gente vai falar do jogo tal. Eu tenho que ter visto todos, eu tenho que saber. É quase impossível ver todos em alguns dias. Teve uma vez um jogo, um domingo, que teve um jogo de seleção brasileira no final da tarde, um jogo de, 5 da tarde, de eliminatórias, e botaram 7 jogos do brasileiro a partir das 7 da noite do domingo. Nossa. Aí no dia seguinte eu tive que pedir desculpa. Gente, por favor, me desculpe, mas é impossível.
Até fisicamente não há tempo para ver todos os jogos. Eu tenho uma maneira de ver os jogos assim, como a gente tem que ver muitos, não adianta ver um ou outro, e já antecipando, não dá para ver todos, mas a gente vai ter que selecionar os que a gente sabe que serão pedidos no dia seguinte, que eu prefiro muitas vezes ver o jogo gravado. Eu gravo no computador. Por quê? Porque eu posso acelerar quando a bola está parada, claro. Porque eu posso voltar no início de cada jogada importante para entender, opa, peraí, aqui saiu um gol, ou quase saiu um gol. Deixa eu ver aqui. Onde foi a origem? Onde foi que alguém acertou? Onde foi que alguém errou? Ah, tá, anota. Daqui a pouco tem outra jogada parecida. Opa, já tem um padrão. Onde é que está acontecendo? Onde é que está se repetindo essa coisa? E agora, parou, o cara está 10 minutos no chão lá fazendo cera. Passo aquilo ali tudo. Então, eu acabo meio que levando quase o mesmo tempo de ver o jogo ao vivo, só que eu tenho muito mais riqueza de informação, sim, porque eu posso voltar. Eu posso voltar no meu tempo. Eu posso rever assim, um lance de pênalti 50 vezes, porque sou eu que estou determinando o tempo. Aí, às vezes, eu dou print na tela, eu boto no Paint, risco ali, para ver se está impedido. É o VAR caseiro. Eu faço o meu VAR, para poder chegar a falar com um pouco mais de tranquilidade, porque senão está na mão do outro. Sim. Então, muitas vezes eu faço isso. Eu gravo jogos, então eu vejo, terminou a rodada, 11h30 da noite. Eu sempre vou ver 1, 2 ao vivo, e aí eu vejo mais um gravado, acordo às 6 da manhã no dia seguinte e vejo mais 1 ou 2 de manhã antes de ir para a TV. Isso é praticamente todo dia. Caramba. Enquanto você mais jogo que eu, então, Gufo. Será? O Dedé, Eugênio, ele é o nosso coordenador da coleta aqui. Nós fazemos coleta de dados ao vivo. Sim, de vários jogos. Loucura. Esse cara, até agora, ele já viu mais de 250 jogos. Ele parou de anotar, que ele anotava sempre, né? Mas tô errado? Eu anotava todos os jogos que eu assistia, né? Uhum. E aí eu parei em 250, eu olhei e tive Esse ano só, hein? Aí eu olhei e falei, não, vou ter que parar de anotar, senão vai me dar crise de ansiedade aqui. Aí eu parei de anotar, parei em 250. Fora os jogos internacionais, né? Porque agora, por exemplo, vão começar os campeonatos internacionais. Sim. Eu tenho feito muita Premier League. Acho que eu vou continuar fazendo agora, esse ano. Por favor, que as transmissões com você alegram a coleta. Obrigado. E assim, você para se preparar para o jogo, as pessoas acham que é... Sim, que é molinho, né? Que é só sentar lá e Cara, falar. O jogo tem 2 horas, assim... Eu passo pelo menos 4 me preparando para o jogo. Sim. E aí, nisso, você tem ferramentas hoje em dia, né, de plataformas que você assina. Você usa o Footstats, né? Eu uso o Footstats. Eu uso, cara... Eu tenho no meu computador, lá na abinha lá de favoritos, cara, são 6 ou 7 plataformas que trazem números nos quais eu vou me guiando para me balizar. Até isso é uma pergunta que eu ia fazer para você. Como é que você absorve as estatísticas no seu trabalho de comentarista? Então, muitas vezes eu procuro trazer para que eu entenda, porque tem essa questão da comunicação, né? Eu estava até vendo hoje uma crítica que o Simas fez, grande Luiz Antônio Simas, sobre essa história do tatiquês, futebolês e tal. Eu procuro estudar ao máximo, eu leio muito. A gente tem contato com vários termos que são mais específicos, que são mais técnicos mesmo. Mas, como eu falei, a gente tem que tentar procurar a minha maneira de trabalhar. Equilibrar para comunicar para o maior número possível de pessoas. Então, eu vou tentar traduzir esses números para algo que alcance as pessoas, que as pessoas não torçam o nariz. Espera aí, o que ele está falando? Sim. Entendeu? Então, eu vou me abastecer de dados o máximo e tentar traduzir esses dados de uma maneira que, entendi. Não é jogar número. Claro. Jogar número. Muitas vezes as pessoas, como assim? Porque não, o número é muito relativo, né? Uhum. É muito relativo o número, mas você tem que tentar contextualizar aquele número. Por que ele é importante? Uma comparação com outros, ele é maior ou é menor? Qual é a dimensão dele ser maior? Ele é muito maior ou ele é só um pouquinho maior? Está na média. Então, tentar trazer esses dados, os que são relevantes. Então, assim, numa transmissão, Cara, Premier League, a gente recebe um arquivo que vem lá da Inglaterra, da Sky e tal. Cara, são mais de 50 páginas de informações sobre o jogo. Você não usa 20%. Cara, você não consegue ler 20%. Vem em inglês ainda. Né? Então, assim, o que daqui eu vou conseguir usar para o jogo? O que realmente vai fazer diferença para ajudar a pessoa que está em casa a entender a maneira daquele time jogar, por que ele está fazendo isso? Então, o trabalho é você ir selecionando
e traduzindo, tentar levar para uma linguagem que seja fácil, não só para o cara que entende, que tem os números também, porque esses números estão aí, as pessoas que são muito interessadas gostam de ver, mas para aquele que está tomando uma cerveja, está conversando e está vendo o jogo também, e está ali só de curtição. Eugênio, eu tive uma experiência de vida que eu reconheço e sei que ela é privilegiada, porque por causa do trabalho da minha mãe, eu, durante a minha infância, a minha adolescência, a juventude, a minha adulta juventude, eu morei mais de 20 anos fora do Brasil, né? E morei em muitos países da América Latina, na Nicarágua, na Colômbia, no Peru, no Chile, na Argentina, bom, Brasil aqui em vários lugares. Então eu tive a experiência de estar nesses países, acompanhar o futebol próximo, de ter amigos que torciam, de ir em estádio com eles, de vivenciar isso. E quando eu vim em definitivo para cá, eu me deparei com uma espécie de ignorância geral do que acontece, não só com o futebol, com tudo, né? Como se nós fôssemos um continente e a América do Sul fosse outra coisa que não existisse, né? Música, cinema, política. Isso me incomoda muito. As pessoas não se informam disso, elas não querem saber. Mas você se transformou numa referência disso, né? Você é um cara, talvez, provavelmente, ou com certeza, nos grupos Disney, você é o cara que mais manja de futebol sul-americano. Na época da Fox você já era, de longe. Não sabe muito. Não, vamos tirar o PVC, que o PVC é o extraterrestre. Ele não está hoje no grupo Disney. Não está mais lá, né? Mas, no geral, assim, o PVC, o cara é o extraterrestre que a gente deixa ele de hors concours para qualquer comparação. Mas lá dentro do grupo Disney hoje, mesmo sem ele, mesmo sem o Mauro Betti, mas você é o cara ali da referência de futebol sul-americano. De onde é que veio esse interesse, né? Como é que você faz para estar tão atualizado sempre e falar com propriedade, e esse trabalho de passar para as pessoas que é interessante isso também, que é tão legal quanto você conhecer de Premier League, de La Liga, enfim, tem muita coisa legal acontecendo no futebol sul-americano. Cara, eu sempre curti Libertadores, mas é óbvio que o meu mergulho profundo foi quando eu entrei no Fox Sports. Porque, repito o que eu falei agora há pouco, quando eu entrei em 2012, o Fox tinha Libertadores e Sul-Americana e obrigação de transmitir todos os jogos. Então, caía muito para mim gravar, ou fazer ao vivo, ou gravar o VT de jogos das duas competições, que não eram jogos de mais exposição. Então, você vai fazer aqui, Eugênio, Intigás e Independente Del Valle. Você vai fazer... sei lá, Cobreloa e Universidade Católica Montevideo do Equador. Wanderers. E eu assim, caramba, o que é isso? Onde estou? Porque os grandes times todo mundo conhece e eu adorava ver os grandes times. Adorava ver o Boca, adorava ver o River, o meu Peñarol, querido Peñarol. Mas assim, eu vou fazer Intigás. O que é Intigás? Era um time que tinha no Peru, já mudou de nome agora. E aí eu comecei a me ver na necessidade, na obrigação, porque, cara, o que eu faço, eu procuro fazer bem feito. Eu não vou fazer de qualquer jeito. Claro. Então, mesmo que eu vá fazer um VT do Intigás contra o Cobreloa, eu vou tentar trazer informação. Até para que eu mesmo não fique cochilando no trabalho. Pô, eu tenho que ter interesse no que eu estou fazendo para poder gerar interesse nas outras pessoas. E eu comecei a pesquisar muito. Pesquisar, comprar livro, tentar ver onde é que tinha revista, internet, obviamente, muito de internet, para entender um pouco mais. E eu fui me apaixonando por isso. Fiquei completamente apaixonado, mais do que, porque, como eu estava falando, eu vejo o futebol, mas eu vejo além do futebol. Eu gosto de ver a história do clube, a história da cidade, daquele país, por que é assim, por que é assado, qual é a característica. E eu sou um apaixonado por América do Sul hoje. Sim. Fiquei muito nesses últimos 10 anos, de 2012 para cá. Em 2014, quando a gente fez a transmissão do sorteio da Copa do Mundo, e eu me preparei bastante para fazer o sorteio, e quando terminou, o Ricardo Zanirato era o responsável pelo site da Fox. Ele falou, poxa, Eugênio, gostei da maneira como você trouxe os dados e tal. Você não quer fazer um blog aqui sobre futebol argentino? Porque eu sei que você acompanha o futebol argentino. Eu falei, cara, por que só futebol argentino? Vamos falar da América do Sul como um todo. Ele falou, você topa? Eu falei, topo. E a gente fez o blog que chamava Soy Louco por Ti América. Sim. E esse blog ele acabou virando, dentro da Fox, e isso vários colegas falavam, uma referência. Sim. Eu várias vezes pesquisei ali. Porque os caras que iam fazer o jogo, em determinado momento, na minha loucura máxima, eu fazia pré-jogo de todas as partidas da Libertadores.
né, as informações dos times, da cidade. Sim. O Calheiros uma vez falou, Eugênio, fui fazer um jogo lá na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, pô, abri o seu blog e estava tudo lá, não precisei fazer mais nada e tal. Meu amigo, muito amigo, grande Luciano Calheiros. Está lá em Floripa hoje em dia. Floripa lá, né? Comandando. Isso. E aí foi isso, porque aí dentro da empresa as pessoas começaram a olhar, opa, olha esse cara aqui, está fazendo isso. E muitos colegas começaram a olhar o blog e tal como uma referência. E aí surgiu do Sormani, a primeira vez, quem falou foi o Sormani. O Calheiros também falava isso, mas que pegou foi o Capitão América. Sormani lançou essa e o João pegou num programa e o João começou a martelar isso. Até hoje em dia, encontra comigo o João, capitão. E aí virou esse apelido, Capitão América, porque eu gosto do futebol sul-americano. E aí a tecnologia vai aumentando, você tem mais acesso, você tem streaming, comecei a ver jogos por streaming, ver jogos de todas as formas possíveis. Durante um período eu fazia, que era uma loucura, também hoje eu não consigo por falta de tempo, o resumo da semana no Twitter. Eu pegava... Sim, eu me lembro disso aí também, era muito legal, cara. Várias vezes comentei com você no Twitter. Isso, eu ia no YouTube dos canais que transmitiam os jogos e pegava os principais jogos. Aqui, nessa semana aqui, o Júnior de Barranquilla ganhou lá do Atlético Nacional por 3-1. Olha aqui os gols, eu botava ali o link. Isso não gerava grande interação ali, mas eu acho que ajudou muito as pessoas terem essa percepção de que ali tinha conteúdo sobre o assunto. Depois eu tive blog pessoal meu, escrevi muita coisa. Comecei a fazer uma que as pessoas adoram, que é de identificar os jogadores, né? Olha só, apontar, tem um jogador aqui, um lateral direito bom, tem um lateral esquerdo bom. Então, hoje, quando qualquer time brasileiro se interessa por um jogador da América do Sul, na mesma hora, pinga no meu Twitter. Eugênio, e o jogador tal? Contrata ou não contrata? Vale ou não vale? Às vezes eu conheço, às vezes eu não conheço o jogador. Quando eu não conheço, não tenho muito a dizer. Já aconteceu isso. Por exemplo, agora recentemente o Galopo, que o São Paulo contratou, né? Sim. Eu tinha falado dele 1 ano e meio antes, porque já estava vivendo um bom momento no Banfield. Eugênio, você descobriu? Não descobri nada. Só que a gente está acompanhando. Né? Claro. A gente está vendo ali. Sim. Então, quem acompanhava o futebol argentino já sabia do Galo há algum tempo. Ele é muito bom jogador. Acho que o São Paulo fez um bom negócio. Assim como o Vera é bom jogador também, que o Corinthians trouxe. Então, é isso. Assim, vira uma coisa do dia a dia. Lamentavelmente, nos últimos anos... a distância do futebol brasileiro para os outros países da América do Sul aumentou muito. Sim. Então, a Libertadores e a Sul-Americana também tem ficado cada vez mais dominada com alguma facilidade pelos times brasileiros. E aí dá um certo desânimo, né? Porque, vou descobrir aqui, o time está jogando bem. Quando chega, vai jogar com o time brasileiro, toma uma pancada. De criança o time. E esses times, quando eles conseguem fazer uma temporada boa, não tem jeito. No final do ano vai todo mundo embora. Aí começa do zero. Quando chega na Libertadores, mas esse não era o time campeão lá? Sim. Mas assim, foi desmontado. É fato, acontece sempre. Já que a gente está com o Capitão América aqui, vamos rapidinho falar de Libertadores. Para você aí dos 8 que estão, quem são realmente os franco favoritos? Quem você acha que vai chegar na final? Quem tem pecha de campeão? Hoje a gente tem... Quem pode surpreender, né? Os 3 principais times do Brasil, que são os 3 principais times da América do Sul. Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Esses são os principais times. Por mais que outros estejam tentando chegar. Né? A gente tem visto aí um esforço muito grande do Corinthians. Acho que vai ser um duelo bem interessante para a gente acompanhar, Corinthians e Flamengo. Bem legal. Acho que ainda mais emocionante pelo passado recente, ou a semifinal do ano passado, o encontro entre Palmeiras e Galo, com a volta do Cuca agora, né? vai para uma espécie lá de tentar a revanche, a remontada. Tem tudo a ver com o Cuca, essa coisa supersticiosa. Não, agora chegou o Salvador, né? Ele se encaixa nessa figura, assim, né? Porque o Atlético ano passado podia ter ganho tudo, né? E acabou perdendo para o Palmeiras naquela situação do gol fora de casa e tal. Eu acho que são esses os times, cara. Acho ainda o Palmeiras... Você vê que é difícil que a gente tenha uma surpresa fora desses 3? Acho pouco provável. Corinthians. Pouco provável. Para título, pouco provável. O Corinthians pode passar? Pode. Sim. Passar pelo Flamengo. Para ganhar lá no final, eu ainda acho que o Palmeiras é o favorito. Um estrangeiro, impossível. Não creio, cara. Sinceramente, não creio. O Estudiantes fez, assim, desde o início, né? A história dele é muito legal, recente, por quê?
É um clube tradicional, 4 vezes campeão de Libertadores, mas que estava passando por uma dificuldade grande financeira por causa do estádio. O estádio ficou 15 anos fechado, e aí o Verón fez um esforço para reinaugurar o estádio, está lá, bonito, novo, moderno, só que nesse período ele deixou de investir no time e o time caiu muito de produção. Agora, com o estádio pronto, eles conseguiram botar uma graninha no time e o time já voltou à Libertadores. O Zielinski faz um grande trabalho lá e está em quartas de final. Acho que vai ser um duelo muito legal. Inclusive, estarei nos 2 jogos contra o Atlético Paranaense, em Curitiba e La Plata. Acho que vai ser muito equilibrado, vai ser muito legal de ver. Mas eu acho que, se conseguir passar pelo Furacão, eu acho que ele não passa depois, na semi. Sim. Acho, tenho percepção. É claro que futebol se resolve dentro do campo. Mas ainda acho que o Palmeiras é o time mais sólido deles e o Flamengo, se continuar nesse crescimento que tem mostrado, é um time também muito forte para reeditar essa final, quem sabe, né? Ia ser legal. Palmeiras. Dedé, você tem mais uma pergunta para o Eugênio? Uma pergunta: qual campeonato você mais gosta de acompanhar, né? Tirando da América do Sul, a nível Europa, assim. Premier League. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Premier League é fantástico, é um sonho, né, cara? Parece outro esporte até, né? É um sonho, é muito legal. Claro, tá, assim, eu gostava muito, né, a gente fez na Fox muitos anos de fazer a Bundesliga, mas a gente precisa reconhecer o que é o campeonato espanhol, né? A força que é o campeonato espanhol, e que não se resume a Barcelona e Real Madrid e Barcelona, porque a gente vê o que fazem Sevilha, Villarreal, que tem feito, né, recentemente nas competições internacionais, Atlético de Madrid, obviamente, e tal. Então, é um campeonato muito interessante, que tem coisas ali específicas, né, das suas rivalidades muito boas também. E, é claro, toda a tradição do futebol italiano, que, graças a Deus, acabou com aquele domínio total e restrito da Juventus, que ficava meio chato, né? Agora passou a ter disputa de novo. Eu acho isso muito positivo, mas o melhor de todos é a Premier League. Boa. Bom, tudo que é bom termina chegando no final, né, Eugênio? Mas eu queria fazer uma última pergunta para você, cara, que até eu mandei para o Eugênio por WhatsApp uma foto antiga do Vasco que estava lá, Mauricinho, Dinamite, Romário, Giovani. Como jogava bola o Giovani, né, cara? Sim. Jogava muita bola. Pequeno Príncipe. E o Tita, né? Daí eu mandei pro Eugênio assim, make Vasco great again, né? Como é que, por onde que vai se ressuscitar o Gigante da Colina, esse time enorme, importantíssimo para o futebol brasileiro, para o futebol sul-americano, que é, além de ser uma marca, né, assim, que você fala assim, pô, futebol brasileiro não tem como você não falar de Vasco, mas que nos últimos anos, talvez nessa última década, teve essa gangorra impressionante e que precisa buscar uma estabilidade, né? Até essas últimas pesquisas de torcida que se fizeram agora, recentemente, a gente vê como o Vasco foi caindo em número de torcedores também, né? Apesar de ter mais sócios, cada vez mais fiéis, mas o número geral nessas pesquisas pelo menos parece estar caindo. A última, né? Botou ele de novo à frente do Grêmio, né? Que você viu uma recente que colocou atrás do Grêmio, agora ele, numa última que saiu, agora tem tanta pesquisa que eu fico meio perdido. São muitas. Mas é normal que caia, porque não é uma década não, desde a virada do milênio. O Vasco pegou uma ladeira para baixo e não parou de descer. O problema do Vasco foi que ele encontrou um cara que achava que era dono dele, que era o Eurico Miranda. Sim. O Eurico foi um grande batalhador pelo Vasco enquanto vice-presidente. O Calçada era o cara da política do clube e, acima do Eurico, conseguia manter o clube, de certa forma, unido. Sabemos que temos aqui uma figura que é muito forte, que é muito importante, mas estava meio que sob controle. Te dou o futebol, mas tem uma força acima de você. A última palavra ainda era do Calçada. Quando o Calçada sai, o Eurico assume o clube, ele vira quase um ditador no Vasco. E isso não é bom para ninguém. E um ditador que faz muita coisa errada. Muita coisa errada. Até que ele sai. E, lamentavelmente, o Roberto, que é um grande ídolo, o maior ídolo da torcida do Vasco, né, historicamente falando, ele faz uma péssima gestão. Até no primeiro mandato é razoável, o segundo mandato é péssimo. E é tão ruim que proporciona a volta triunfal do Eurico. Sim. Porque o Roberto era para ter aniquilado a figura política do Eurico dentro do Vasco. Mas ele vai tão mal no segundo mandato que aquele sócio mais antigo olha para o Eurico como uma salvação.
e aí volta a uma situação difícil. O Vasco não consegue sair do buraco, pelo contrário, vai só afundando cada vez mais. Bem, agora o Eurico se foi. Eu acho que, aos poucos, o legado político dele está se esvaindo no Vasco, e a grande possibilidade agora, com o profissionalismo, com a chegada, né, de uma SAF, eu acho que já está acontecendo um pouco, antes da SAF, um reencontro do Vasco com a sua história. Livre de uma figura que se colocava como dominadora, sim, o clube como um todo está mais tranquilo, a torcida mais em comunhão, os valores que estão sendo propostos de acordo com a história do Vasco. O Vasco tem se colocado como um clube popular, um clube de inclusão, sim, um clube de igualdade. Que é a história do clube. Que é a história do clube e que estava... o Vasco ficou com uma imagem muito ruim durante o período do Eurico, porque ele fazia questão, né, de ser uma figura grosseira, uma figura rude, sim, uma figura... E de impor essa figura dele ao Vasco. Acima do Vasco. Acima, exato. Então, agora, livre dessa coisa, ele consegue ser mais ele, ser o clube por ele próprio. E chegando agora um profissionalismo, eu acho que é um caminho interessante para que ele possa voltar a ser um clube importante, né, como historicamente ele é. Né? O Vasco tem muita história grande. O Vasco é o primeiro campeão sul-americano. Sim. Ainda extraoficialmente, mas depois reconhecido pela Conmebol, né? Sim. Um torneio que o Colo-Colo organizou em 1948. Foi o primeiro título internacional do futebol brasileiro. O Vasco, na época, tinha um time que era chamado de o Expresso da Vitória, que foi a base da seleção de 50, vice-campeã do mundo no Maracanã. Sim. E aí o Vasco ganhou o torneio contra o principal adversário, era o River Plate de Di Stéfano. Ninguém menos. Só o Vasco empatou em 0-0 com o River Plate. Foi um torneio de pontos corridos, durou 1 mês e pouco lá em Santiago. Então, assim, além de tudo isso, né, pensando, porque eu trouxe essa história por causa da América do Sul, né, que você falava. Tem essa história também do Vasco dentro do futebol sul-americano. Então, que ele consiga dar a volta por cima, assim como outros, né, que o Botafogo consiga dar a volta por cima também, de um clube tão importante, né, tão grande, e que está tentando se reencontrar agora com o Textor. Cruzeiro também agora, né? O Cruzeiro foi uma coisa louca, né? O Cruzeiro estava na borda do abismo, né? Praticamente. E foi muito mais rápido, né? O Cruzeiro, ele desceu a ladeira muito mais rápido. Imagina se ficasse 20 anos como o Vasco ficou daquele jeito. Caramba. Impressionante. Mas tá voltando. Tá voltando. A gente torce muito, né? A gente gosta muito, simpatizamos muito com o Vasco, que é um time que, como você falou, um clube que sempre defendeu valores muito bacanas, agregadores, né? Valores humanistas. Então a gente precisa, mais que nunca nesse momento, o futebol defende esses valores, e o Vasco da Gama é um clube que sempre abraçou essas causas. E está se posicionando, é legal isso. Então, que recupere, que volte forte, né? É importante ter o Vasco nas cabeças. Eugênio, meu querido, uma honra, uma alegria ter você aqui, cara. Obrigado aí por ter participado aqui com a gente no Arredonda. A honra foi minha. Obrigado, Gufo. Obrigado, Dedé. Espero que o pessoal tenha gostado aí, que eu não tenha falado muita besteira. Isso, imagina. Dedé, valeu, querido. Mais uma junto aí. Pô, obrigado aí de novo, né? Pelo convite de estar aqui. Obrigado pelo Eugênio. Uma simpatia em pessoa. Já gostava de ver nas transmissões, agora ao vivo. Mais legal ainda. É um prazer estar aqui com você, receber você no programa. Valeu, Dedé. Obrigado. Show de bola, gente. Bom, eu não vou nem pedir aí para você se inscrever no canal. Você ficou com a gente até aqui, né, mais de 1 hora aqui junto com a gente. Então você já está inscrito, mas taca aquele like bacana, porque você vai fazer com que esse papo tão legal com o Eugênio chegue a mais pessoas interessadas como você. E também já ativa o sininho, porque você vai receber os próximos... Tipo, a gente está com muito conteúdo legal aqui, né? Você não sabe, Eugênio, nós somos o fornecedor oficial dos dados do Cartola, né? Então você não vai encontrar mais credibilidade na análise de dados do Cartola do que aqui no Footstats. E esse cara aqui é o homem dos programas do Cartola, tudo com o Dedé. Então você também tem o nosso review, que a gente passa lá os dados do Campeonato Brasileiro. Tem material na Twitch, no Twitter, enfim, Instagram. Vem com a gente volta aí na semana que vem. Valeu!